Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 6 de março de 2025, calendário um pouquinho mais curto, mas vamos aqui com o nosso filtro com as melhores dicas para você fazer a sua fezinha hoje à noite, muito conteúdo e informação, porque é com os números e estatísticas que a gente é sempre lucrativo no médio e longo prazo. Nosso grupo VIP aqui do lado, todas as tips profundamente analisadas, com odds superiores às que a gente passa aqui no YouTube e também nosso guia com as melhores formas de explorar cada uma das equipes, como ser lucrativo em bolas de 3 e como começar nesse mundo das bets em NBA. Mais do que isso, tem também os nossos favoritos da noite, as melhores zebras, melhores jogos over e under. Chama lá no WhatsApp, tem muito mais coisa no grupo VIP mais completo do mundo. Meta de 100 likes para esse vídeo de hoje, pra gente trazer vídeo amanhã para vocês e bora começar com Magic e Bulls. Temos aqui o Orlando Magic jogando em casa, um time que se perdeu depois da lesão do Franz Wagner e do Paulo Banchero, depois que eles voltaram não conseguiram se encontrar mais, mas hoje eles enfrentam uma defesa ruim, na qual eles conseguiram marcar 133 pontos na última partida. Bom, nossa tip aqui vai ser muito mais baseada na fragilidade defensiva dos Bulls e também nas possibilidades que eles permitem, porque eles cedem muitas posses de bola por minuto para os seus rivais, do que necessariamente falando a respeito de confiar no ataque do Orlando Magic. Só que a gente também está falando de um ataque que tem um encaixe interessante para produzir bem contra o Chicago Bulls, porque eles têm nos seus principais pontuadores Franz Wagner e Banchero, que são ala de força, jogadores que jogam em posição na qual o Chicago Bulls sofre bastante. Então vamos de mais de 105 pontos, 5 pontos na partida a favor deles, e a gente vai fechar uma duplinha aqui no jogo entre Indiana Pacers e Atlanta Hawks, e vamos colocar aqui um over na pontuação mínima do Pascal Siakam, tá? Vamos aqui em pontos baixos, e eu espero pelo menos 18 pontos dele, fechando essa odd em torno de 1,60, que eu acho bem interessante para trabalhar. O Chicago Bulls nos últimos 20 jogos sofreram uma média de 120,9 pontos, sofreram pelo menos 115 nos últimos 4 jogos consecutivos, e sofreram 121 pontos ou mais em 4 dos últimos 6 jogos que fizeram. É um time extremamente vazado, como eu disse para vocês, que não se importam com a defesa. Além deles terem muitos defensores ruins na sua escalação titular, eles são a 5ª pior defesa da NBA e eles jogam também num ritmo muito alto, o 3º mais rápido da liga, o que cede muitas posses de bola por minuto para os seus rivais. Beleza? Por falar em ritmo alto, a gente está falando de um Atlanta Hawks que joga no 2º maior ritmo da liga, enfrentando o Indiana Pacers. Então deve ser um jogo muito bem pontuado, ou pelo menos com muitas posses para os times terem chance de pontuar bem. Também são duas defesas de médias para ruins, mas como o mercado trouxe linhas muito altas, a gente decidiu explorar apenas um jogador que a gente acredita que tem um encaixe específico para ferir eles. Nos últimos 4 jogos, o Pascal Siakam conseguiu superar os 17,5 em 3, pelo menos considerando os últimos encontros contra eles, e 7 dos últimos 10 alas de força conseguiram ser over contra essa equipe do Atlanta Hawks. Quando a gente fala aqui de um recorte mais curto dos últimos 15 jogos, nenhum time da NBA sofreu mais pontos do que o Atlanta para essa posição, o que é muito positivo também. A gente também precisa destacar que o Atlanta Hawks é um time que sofre muitos pontos no perímetro, então jogadores que arremessam bem de 3 também podem se destacar contra esse Atlanta no seu over em pontos ou over em bolas de 3, porque é um time que é um dos 10 piores aproveitamentos em defesa de perímetro na liga. Mas, como é um time ali que geralmente esconde ali na parte de ala o Trae Young, para ele não ser tão explorado no mano a mano, acredito que em alguns momentos o Siakam vai ficar com ele parado na zona morta para poder infiltrar, tirar proveito desse marcador ruim e produzir bem contra esse que é um dos times mais vazados da NBA. Beleza? Agora vamos falar aqui a respeito das próximas partidas. A gente tem mais uma duplinha para vocês e apesar da gente ter exemplificado aqui a pontuação do México, a pontuação do Siakam, vocês podem misturar se sentirem mais à vontade. Pegarem, por exemplo, ali a pontuação do Magic e duplar com a pontuação do Boston Celtics, por exemplo. A gente espera aqui que eles façam mais de 108,5 pontos nessa partida, ou até mais de 110,5, pegando aqui uma linha um pouquinho melhor, pagando em torno de 1,30. Lembrando, dá para pegar essa linha aqui no ao vivo, pagando um pouquinho melhor. Só que dessa vez a gente vai duplar aqui com uma possível boa pontuação do Houston Rockets, que também, apesar de não ter um ataque tão eficiente assim, enfrenta uma defesa muito ruim. Então vamos de mais de 108,5 pontos do Houston Rockets. Aqui são só exemplos para vocês. E vejam, de acordo com a nossa análise, se faz sentido o que a gente disse. E deixa nos comentários se vocês concordam ou discordam. Lembrando também que fica o convite para vocês, o link na descrição. Tem o nosso canal gratuito e o nosso Instagram, @CSS3. Tem também agora enquetes com a galera dando a opinião deles, se eles acreditam que determinado jogo vai ser over, under, se tal jogador vai pontuar bem ou não. É sempre importante ter essas segundas e outras opções para poder, opiniões, né, na verdade, para poder balizar a sua própria, beleza?
E bom, o Boston Celtics eu acredito que eles vão pontuar bem, porque nos últimos 20 jogos em casa eles marcaram 117,7 pontos de média. Marcaram pelo menos 116 pontos aqui em 3, 6, 7 dos últimos 7 jogos, 6 vezes eles superaram essa marca de 110,5 pontos, marcando pelo menos 116, isso sem jogar nenhuma prorrogação. A gente tá falando aqui de um Philadelphia 76ers que não conta mais com o Joel Embiid pro restante da temporada, são o 6º pior setor defensivo por 100 posses de bola da liga, e de um Boston que é o 3º melhor ataque de toda a NBA. Outro número interessante que vale a pena a gente destacar é o fato de que o Philadelphia tem um 3º pior aproveitamento em rebotes defensivos da liga. Com isso, o Boston Celtics pode conseguir pontos de segunda chance pegando rebotes ofensivos e tendo a oportunidade de corrigir alguns de seus arremessos errados na partida de hoje. Beleza? Então acredito nessa boa pontuação do Boston e também na boa pontuação do Houston Rockets, que enfrentam Pelicans que nos últimos 15 jogos sofreram 122,9 pontos de média para os seus rivais, jogaram apenas uma prorrogação dentro desse recorte e sofreram pelo menos 121 pontos nos últimos 3 jogos consecutivos. Isso contra times que têm uma eficiência ofensiva ou baixa ou jogam num ritmo lento, como é o caso do Phoenix e também do Los Angeles Lakers. A equipe do Houston Rockets, como eu disse para vocês, não é nenhum exemplo ofensivo, mas defensivamente a equipe do Pelicans é a 2ª pior defesa da NBA por 100 posses de bola. Também são péssimos aqui nos rebotes defensivos, sendo o pior aproveitamento da liga, dando sempre pontos de segunda chance para os seus rivais. E também são um dos 10 times mais vazados no perímetro, um dos 10 times com pior aproveitamento em defesa nas bolas de 3. Então é um convite para que qualquer time possa produzir bem contra eles. Sem contar que é um time que já não liga mais para o restante da temporada, porque eles não têm muito o que fazer. Eles não têm chances de play-in praticamente e tem muitas lesões, ou seja, eles não vão colocar o pé na dividida para poder se defender com intensidade, porque isso pode comprometer a férias desses jogadores, né, as férias, e também a sequência de uma possível negociação em caso de uma lesão um pouquinho mais grave. Então, é um time que está só jogando por recreação, defensivamente não vão se aplicar, e o Houston Rockets só precisa estar com eficiência minimamente boa para poder produzir bem contra eles. Agora vamos finalizar o nosso vídeo com um jogo que acontece na virada da madrugada, mas não sem antes destacar que sim, eu acredito na vitória dos Warriors contra o Brooklyn Nets, apesar dos Warriors jogarem fora de casa, a odd está baixa, esperem no ao vivo para pegar uma odd mais interessante na vitória deles, ou se quiserem se arriscar num handicap negativo ali faz sentido. Mas vamos falar de Lakers e Knicks. Aqui a gente tem um jogo no qual eu acredito no under. Não necessariamente porque as duas defesas são excelentes, mas porque são dois times que jogam no ritmo lento e porque o mercado trouxe uma linha muito alta de pontuação para essa partida. Então vamos aqui de abaixo de 235,5 pontos totais na partida entre Knicks e Lakers. Vai ser um jogo muito cadenciado, todos os holofotes vão estar ali, duas das maiores franquias da NBA, das maiores torcidas também. O New York Knicks, apesar de vir se defendendo mal, principalmente no perímetro, nos últimos 7 jogos marcaram 109,3 pontos e sofreram 116,4, o que dá uma média ali, né, de menos de 230 pontos nas partidas em que eles se envolveram. Esses 235,5 pontos só foi superado uma vez nos últimos 7 jogos dele, o mesmo vale para os Lakers, que nos últimos 8 jogos fizeram 112,3, sofreram 102,8, média aqui de menos de 220 pontos nas partidas em que eles se envolveram. Essa linha só foi superada contra o New Orleans Pelicans, e como eu disse para vocês, é uma defesa horrorosa. Então eu não acredito que isso vai acontecer hoje contra os Knicks, que apesar de não ser um time excelente na defesa, muito pelo contrário, nessa temporada eles estão decepcionando bastante, mais perto das 10 piores do que das 10 melhores, eles encaram os Lakers que também estão ali na metade da tabela, mas repito, são dois times que gostam de cadenciar o jogo. A equipe dos Knicks é uma das 10 mais lentas da NBA, então eles têm poucas posses de bola por minuto, os Lakers também, e com Luka Doncic em quadra comandando esse ataque, a tendência é que o ataque dos Lakers com o tempo fique cada vez mais lento, porque ele é um cara que gosta de gastar bastante o relógio para tomar uma decisão e finalizar uma jogada. Beleza? Então o under é a melhor opção aqui, porque eu acho que os times não vão ter arremessos o suficiente para poder produzirem tantos pontos. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Quero agradecer a audiência de todos, espero que vocês conheçam o nosso grupo VIP e aproveitem todas as oportunidades para serem apostadores de um mais alto nível. Apenas R$30 garantam a sua vaga nesse primeiro mês, conheçam e sejam lucrativos. Muito obrigado pela sua audiência e falou!